Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? A gente está começando mais um programa Empregabilidade Blindada. Oficialmente, agora 7h29, vai virar 7h30. Hoje eu entrei um minutinho mais cedo. Karina já tá aqui. Karina, bom dia. Obrigada por vocês acompanharem o programa. Segunda-feira, 7h30 da manhã, bem cedinho. E a gente quer começar a semana em alta frequência, atualizado. Se vocês estão aqui, hoje a gente tem um mês especial sobre recolocação express, recolocação profissional, para você que busca um novo desafio ainda em 2020 ou passa por um momento de transição de carreira. Hoje a gente vai falar como ser atraente para o mercado de trabalho, num novo mercado de trabalho, próximo de um mundo pós-pandemia. Nós não esperávamos isso, né? A gente vinha aí num mercado de trabalho de uma forma mais crescente, né? Se a gente for pensar, se a gente se comparar, né? Desde 2015, a gente passou 2015, 2016 por uma crise econômica no país que gerou um mercado de trabalho um pouco mais escasso e a gente estava numa crescente. De repente veio a pandemia e mudou completamente, desestabilizou o mundo, né, nessa crise sanitária e obviamente o mercado de trabalho. E a gente está num plano de retomada e eu tô aqui esse mês para falar disso, né? Como a pandemia mudou, alterou o mercado de trabalho. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter em mente. Sim, o mercado de trabalho não é o mesmo, né? Hoje a gente precisa de novas atitudes, novos comportamentos. O que a gente fazia há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, gente, não dá mais certo. Não cabe mais aquela atitude, aquele comportamento. Eu bato na mesma tecla, porque a gente precisa entender isso. A partir do momento que o profissional entender que o mercado não é mais o mesmo e que você precisa acompanhar as tendências e que vai ser uma nova era de trabalho, de como você encara o trabalho daqui para frente, na próxima década. Eu vou falar da próxima década porque as coisas estão mudando tanto que eu acho que a gente precisa viver o hoje pra gente transformar o amanhã, tá bom? O Dayan tá aqui, o Júnior, que legal, todos vocês, né, sempre ligadinhos aqui com a gente, segunda-feira de manhã, fico super contente. Esse vídeo também, ele ainda hoje ou amanhã, ele vai estar disponível no meu canal, tá bom? Então, todos os programas vão direto pro canal Marcela Butazzi. Vou pedir para vocês se inscreverem, a gente tá chegando a 1.000 inscritos, eu tô muito feliz porque sempre fui conectada, mas sempre como trabalhei muito presencialmente, eu não era tão ativa no canal. Tinha o programa, o check-up de carreira também, toda semana. Depois a gente passou para Empregabilidade Blindada agora em 2020, mas a gente está trabalhando fortemente o canal, inclusive para vocês receberem o conteúdo gratuito dessas lives e de outras lives que eu participo também em outros veículos de comunicação, tá bom? A Denise tá aqui, saudades, viu, Denise? Muito bom. Gente, então vamos lá. Hoje a gente vai falar como ser atraente para o mercado de trabalho. Marcela, o que mudou efetivamente, né? Gente, mudou muita coisa, foi o que eu falei. Há 5 anos atrás, a gente queria fazer uma transição de carreira, a gente não precisava se preocupar tanto como hoje. Hoje a gente precisa, sim, ter uma cautela maior quando a gente pensar em transição de carreira. E transição estou empregado, quero um novo emprego. Transição também estou disponível no mercado, fui demitido ou me demiti e quero um novo emprego. Isso na mesma área, né, no mesmo segmento, ou, Marcela, não quero mais trabalhar no segmento que eu estou, ou o segmento que eu estou findou devido à crise, devido à pandemia, e a gente sabe disso, que alguns segmentos realmente tiveram aí um impacto, né, muito grande mesmo em relação à pandemia, e outros segmentos estão crescendo demais. O que a gente precisa é entender esse movimento de mercado
olhar mesmo, sabe? Pesquisar, ir na internet, entender o que está vendendo, qual que é o novo consumismo, né? O estilo de consumo do Brasil, do mundo na pandemia, como, por exemplo, gente, TI, logística, atendimento ao cliente online, totalmente EAD, né? Então, assim, esses três segmentos, eles estão crescendo muito e tem muita vaga. TI, para vocês terem uma ideia, vaga de desenvolvimento ou relacionada à tecnologia da informação, tem muita vaga e a gente hoje não tem profissional gabaritado para atender essa demanda do mercado. Atendimento ao cliente também. Por quê? Porque o atendimento ao cliente mudou muito. Então hoje a gente tem algumas vagas relacionadas com atendimento ao cliente, só com vários segmentos. Tudo bem? Fabi perguntou quais, Marcela? As áreas TI, logística e atendimento ao cliente, tá? Então, essas são, por exemplo, as 3 vagas hoje em alta no mercado, que a gente tem que ficar de olho. Mas, voltando ao que era e ao que é, eu fiz até uma listinha aqui para vocês, né? E a gente vai falar sobre o profissional disruptivo. Que mundo VUCA, profissional disruptivo, tendências do mercado de trabalho como trabalho remoto, efetivamente trabalho remoto, eram tendências, né? E de repente, de uma hora para outra, a tendência virou realidade total. Total. A partir do dia 12 de março desse ano, que agora a gente hoje está em 14 de março, ou 14 de setembro, ou seja, se passaram 6 meses, não é mais tendência. E aí você vai falar, Marcela, mas passaram 6 meses. 6 meses para você se adaptar. Eu também tive que me adaptar de uma hora para outra. Tomo decisões estratégicas para a empresa e acompanho as orientações das empresas às quais eu trabalho ou presto serviço. Então, as coisas mudaram muito, a gente tem que ficar muito atento. Eu coloquei aqui, uma das competências do profissional é vigilância. Você precisa ter vigilância sobre sua carreira, sobre o seu perfil. Então, assim, sobre sua carreira, aonde você quer chegar dentro dos próximos 10 anos, pelo menos. Ou repensar na sua carreira. Quanto tempo eu tenho de carreira? Eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos. E agora? Qual que vai ser o futuro dela? Então, antes de começar uma transição de carreira, a gente precisa refletir. No passado, a gente não tinha muito essa preocupação. Como eu falei para vocês, que estar em transição de carreira é estar disponível no mercado ou estar trabalhando e querer um novo emprego no seu segmento ou não. Ou sair do mercado corporativo e abrir um negócio. Marcela, agora é bom abrir um negócio? Não sei. A gente teria que avaliar, você tem que avaliar os riscos, os benefícios. A gente sempre falou, nossa, eu decido minha carreira. Sim, assim, isso a gente, quem é psicólogo, terapeuta ocupacional, coach, job hunter, a gente sempre falou isso pro nosso cliente. Agora, mais ainda, você não pode deixar a empresa conduzir a sua carreira. Porque se você deixar, a partir do momento que você ficar disponível no mercado, você vai sentir essa mudança e vai entender que o seu perfil, ele infelizmente não tem um match com o novo mercado de trabalho. E Marcela, para ter o novo match, o que eu preciso? É exatamente o que a gente vai conversar, como ser atraente para o mercado de trabalho. Então, você precisa, coloquei aqui, a gente já vai falar, desaprender para aprender. E esse é o tema principal do nosso programa hoje, tá? Que é o mais difícil. Que, na verdade, as pessoas... Só um minutinho, gente. As pessoas se sentem incomodadas quando eu falo, gente, vocês precisam não esquecer toda a experiência obtida até aqui, mas honrar essa experiência e, a partir dela, entender
que a área que você atuava mudou completamente. Então, o que eu fazia há 5 anos atrás em recrutamento e seleção, ele está ultrapassado. E eu preciso seguir as tendências. Então, a minha experiência em entrevista por competência, a minha experiência com vídeo, o dia a dia como eu posso dizer, o dia a dia com o candidato, com o coaching, com o coach dentro das organizações, ele vai continuar latente em mim, essa experiência. Só que eu tenho que entender que hoje o mercado busca outros movimentos dentro de recursos humanos. E é isso que vocês precisam pensar sobre sua experiência. E aí, o que eu preciso fazer? Por exemplo, a minha experiência profissional e formação acadêmica, ela é constante. Mas eu entendi esse ano que eu preciso fazer um novo MBA. E aí eu fui buscar. Ah, mas estou na pandemia, vou ter que deixar para depois. Então, agora, ainda mais na pandemia, quanto mais você deixar para depois, as coisas vão se tornar mais difíceis. Então, a gente precisa dessa reflexão, a gente precisa correr atrás do que o mercado está pedindo. E o mercado pede o quê? Para ser atraente. E agora, gente, eu tô sendo assim realmente bem realista, tá bom? Ah, Marcela, eu não tenho isso no perfil, não tem problema. A questão é você realmente entender essas mudanças, essas tendências e correr atrás dentro do seu segmento de atuação, dentro do que você faz, não tem problema, mas, primeiro, formação acadêmica atualizadíssima, constante. Então, hoje, a faculdade é similar a um segundo grau completo. E depois que você faz a faculdade, a gente tem que ir buscando a cada pelo menos 2 anos uma pós-graduação interessante, um curso de extensão, um curso mais rápido, workshops e palestras, pelo menos a cada 3 meses. Olha como é diferente, né? Há 10 anos atrás, a gente fazia graduação e a gente fazia pós-graduação, estava ótimo. E aí a gente acompanhava os cursos da empresa. A empresa subsidiou um curso aqui, outro ali. E hoje, isso está completamente defasado. Por você, tem que pensar, a cada 2 anos, um curso mais robusto em relação à formação acadêmica. Até porque a nossa experiência profissional, ela vai mudando. Então, consequentemente, as nossas pós-graduações, os nossos cursos, eles ficam atrelados ao que você faz, por exemplo, marketing, ou RH, ou finanças, mas ele vai tendo outro viés, porque é um viés de atualização. Então, a gente tem que pensar nisso, tá, pessoal? Formação acadêmica, então, a cada 2 anos, pensar em um curso mais robusto e atualização a cada 3 meses, que pode ser um curso online. Em breve, o ano que vem, a gente vai voltar para alguns cursos presenciais, tá bom? Mas isso tem que ter em mente. Outra coisa, eu coloquei aqui idioma. Eu bato nessa tecla, porque se a gente for olhar as melhores vagas do mercado, hoje pede, no mínimo, ainda mais de liderança, tá, gente? Vaga de coordenação, gerência. E muitas vagas de especialista pedem inglês avançado ou fluente, ou um outro idioma. Seguido, então, a gente tem o inglês e o espanhol, são os mais pedidos. Então, você precisa ter uma outra língua. Ah, Marcela, mas é super complicado estudar inglês, eu não gosto. Então, gente, tudo depende do seu ponto de vista e tudo depende de onde você quer chegar. Então, isso você precisa perguntar para você e, assim, se você não estudou inglês até agora, um outro idioma, você precisa pensar nisso, tá bom? Eu também faço inglês, né? Encaixo na minha agenda para não perder a conversação, para falar alguns termos certos, né? Porque assim, os termos em inglês hoje em dia, em qualquer segmento, eles estão bem presentes.
né? A gente tem isso no LinkedIn, a gente tem os títulos das vagas. Então, são coisas que, assim, se a gente não sabe, a gente vai ficando para trás. E o meu intuito aqui é mostrar para vocês o que vocês precisam saber para não ficar para trás, para não ficar defasado, para não ficar alienado num mundo pós-pandemia, do que está acontecendo no mercado de trabalho, tá bom? Então, pensem com carinho dentro da carreira de vocês, para os próximos anos, um idioma fluente, claro, além do português, tá? Da nossa língua nativa, certo? Expertise. Hoje, o que acontece? O mercado, ele tá muito especialista, né? E, assim, tô trabalhando fortemente em recolocação profissional, é algo que é minha vida, né? Eu tenho aí em torno de 15, 20 clientes a cada 3 meses que a gente assessora na recolocação profissional, de um nível tático a um nível executivo. E o que acontece? Com a pandemia, as vagas voltaram. A gente sabe disso, já tem algumas vagas abertas. Só que as pessoas buscam especialistas, não pessoas generalistas. Então, eu trabalho em RH, com recrutamento e seleção. Ok. Marcela, qual vaga eu vou me candidatar? Bom, por exemplo, eu sou especialista em recrutamento e seleção, então eu vou buscar vagas que seja compatível com essa minha experiência, porque a minha maior expertise são 16 anos recrutando e nesse subsistema. Então eu tenho que buscar uma analista de recrutamento sênior, por mais faz de conta que eu tenha tido uma experiência com time, com gestão de equipes. Hoje eu posso ser uma coordenadora, mas eu também posso ser uma analista sênior ou uma especialista. Como as vagas de gestão estão em menores proporções, né? Isso já é uma análise que eu faço hoje. A gente precisa buscar uma vaga de especialista. Ou, é claro, isso para pessoas que estão disponíveis no mercado e buscam uma recolocação mais rápida. Quem hoje está empregado vai continuar procurando dentro do seu cargo, ou um cargo maior, com certeza, tá bom? Até porque quem está trabalhando pode esperar um pouco mais. Quem está disponível, não. Então, muita gente tenta, por exemplo, trabalha como um especialista e busca uma vaga generalista. E aí não tem esse match. E fala, mas Marcela, tá demorando, tô mandando vários currículos e ninguém nem me liga. Porque hoje a gente precisa ser específico. Por isso que eu comentei da formação acadêmica e dos cursos bem específicos com o que você faz, porque o mercado hoje ele tá assim. Marcela, ele pode mudar? Olha, eu acho que depois da vacina, aí é uma visão da Marcela. Eu acredito que em 2021 a gente vai ter um mercado bem aquecido a partir de junho. Eu venho falando isso com a minha equipe da MB, só que assim, gente, a gente ainda tá em setembro. Eu tô dando uma previsão daqui mais de 6 meses, né? Daqui uns 8, 9 meses, acredito eu, depois da vacina. Então, a gente tem 9 meses de caminhada até lá. Isso mais mercado corporativo. E também no mercado empreendedor, tudo depende se você vai começar um negócio agora. Tem que ser bem estruturado, bem pensado, né? Para você realmente oferecer um serviço ou um produto que seja consumido no mundo pós-pandemia, tá bom? Que mais? Bom, eu coloquei aqui conectado, né? Gente, conectado é algo que você precisa ter um celular com uma internet de alta resolução, um celular que funcione, um computador que funcione, um computador com uma excelente webcam. São coisas básicas hoje pra gente conseguir trabalhar, pra gente conseguir buscar emprego, né? Pensar no posicionamento estratégico no LinkedIn. Hoje não é só pegar aquele currículo que estava parado no seu computador, dar um tapa no currículo e começar a mandar para todas as pessoas. Eu ainda recebo vários currículos com cópia oculta para mim, mas com muitas pessoas falando: oi, eu sou o fulano de tal. Isso não existe mais, gente, de coração. Então, não adianta procurar emprego assim. E isso nem é um networking,
Eu recebo de pessoas conhecidas. Você tem que escrever um e-mail individual para cada um. Olá, Marcela, tudo bem? Eu sou o fulano de tal. Trabalhei com você na empresa X. Você tem que criar um enredo. Eu falo muito isso, a gente cria o enredo das conversas no LinkedIn. Então, por e-mail, a gente tem que criar o mesmo enredo. Então, o que acontece é que, assim, às vezes a gente tem 30 anos, tem 40 anos, tem 50 anos e a gente precisa se movimentar no mercado de trabalho. Só que o maior erro das pessoas é se movimentar com mindset lá de trás, que não cabe mais. E aí você já passa uma visão que você tá com um mindset fixo de anos atrás que não funciona. E isso já começa a refletir na sua imagem perante o mercado de trabalho. Hoje a gente está falando exatamente de como se manter atraente para o mercado. E o maior erro dos profissionais brasileiros é ter esse mindset fixo de ter um comportamento repetitivo de 5, de 10 anos atrás. Eu vou mandar o currículo sem conversar com a pessoa. Depois disso, eu vou colocar o meu currículo em todos os sites de recrutamento gratuito. Será que vai funcionar? É uma atitude colocar nos sites de recrutamento gratuito? Mas você precisa pensar também se aquele site de recrutamento gratuito tem a ver com a vaga que você procura. Tá? Tem muito disso. Não é melhor pensar qual site de recrutamento hoje faz sentido para mim? Para o cargo que eu procuro? Será que eu não consigo separar de 100 a 150 reais por mês para mim? Gente, esse é um valor mínimo para você pagar um site de recrutamento e ter uma conta premium no LinkedIn. E aí também começa o seu planejamento estratégico de imagem. Por isso que eu falei que tem que ter um celular bacana, uma internet de alta resolução, um computador, um laptop que funcione, que tenha um Microsoft Office disponível para você montar um mini currículo num PowerPoint bem legal, para você fazer um currículo vitae em Word, que hoje tem vários templates diferentes. E tudo isso que eu tô falando são dicas gratuitas para você montar a sua imagem perante o mercado, tá? Então, mini currículo no PowerPoint, ou no Prezi, ou no Canva. Tem as versões gratuitas. O currículo no Word, o Microsoft Office tem alguns layouts no Word também. O Canva tem a versão gratuita. A gente pode pensar nisso. O LinkedIn tem, depois dele bem completo, num perfil campeão, você pode ir lá e extrair um PDF dele. Então, olha, você precisa reservar um tempo para você também. Ao invés de você, por exemplo, disparar os currículos para os seus contatos de uma forma assim desestruturada, pensa nisso. Eu vou pegar o meu currículo. E aí, falando de currículo, outra questão que é super comum, que eu vejo que as pessoas estão bem resistentes. O currículo precisa ter 2 páginas, gente. Hoje, uma recrutadora, ela fica 10 segundos no LinkedIn, no seu perfil, né? Quando ela busca um perfil e o seu perfil chamou a atenção. E o currículo, ele é menos usado. Ele é usado quando chama atenção no LinkedIn e aí eles pedem o currículo. Ou nas vagas, quando você se candidata, também na candidatura simplificada, você anexa o currículo. E também nos sites, você precisa ter um currículo estruturado. Só que o currículo não pode ter mais que 2 páginas. Hoje a gente foca na experiência atual, de 10 anos para cá. Então eu tenho 30 anos de carreira, Marcelo, o que eu vou fazer? No LinkedIn, a gente até pode ser um pouquinho mais extenso, colocar a carreira como um todo. Só que no currículo, só os últimos 10 anos. E sempre com um objetivo. O objetivo que você busca é a nomenclatura do cargo que você pleiteia ou a área que você quer atuar. Até porque hoje, por exemplo, uma analista de RH também tem vários cargos. Então, um analista de recursos humanos, consultora de RH, analista de desenvolvimento,
analista de atração de talentos. Gente, tem vários cargos, né? Que é o mesmo, é analista de RH, mas tem vários, então tenho certeza que o seu também tem. Então, ou coloco o título Recursos Humanos, deixo abrangente, um currículo mais versátil para encaminhar para todas as vagas, só que, claro, com 2 páginas, com objetivo generalista, com um resumo de qualificação profissional. O currículo tem que ser em terceira pessoa, o LinkedIn em primeira, é bem diferente, tá? E a qualificação profissional não pode ter 10 tópicos, tem que ter de 5 a 8 no máximo, com o que você faz de melhor, com o que você teve de melhor na carreira nesses últimos 10 anos. Eu tenho um idioma, eu tenho vivência internacional, eu tenho uma certificação super atualizada. Então, a gente tem que pensar nisso, tá bom? Qualificação profissional, a gente tem que colocar o que você fez de bom nos últimos 2 anos, a sua expertise. É claro que a gente pensa no total dos tópicos nos 10, mas assim, o que é a cereja do bolo que você faz de 2 anos pra cá? Por quê? Aí entra o profissional disruptivo, e que a gente vem falando tanto. Mas Marcela, eu quero colocar o que eu fiz há 10 anos atrás. Então, só que o que você fez 10 anos atrás, talvez para sua área de atuação já tenha passado, entendeu? Por exemplo, no RH, eu tô dando um exemplo de RH porque eu acho legal, porque eu tenho que, eu tive já e tenho todos os dias que me atualizar com isso. Então, os processos seletivos, eles eram mais manuais, né? Não tinha o e-mail, mas a gente ainda ligava. Isso eu tô falando, assim, tô dando um exemplo de processo seletivo de 2010. A gente tá em 2020. Então, ele era muito manual, mesmo com a ajuda do e-mail e do telefone. Hoje, as plataformas são virtuais. Então, na verdade, você já monta o perfil, você já coloca todos os testes que você gostaria que o candidato se aplicasse, já coloca o resultado e assim, ele se aplica, ele coloca o currículo lá para você avaliar, ele já passa por todos esses testes e já tem aí um crivo. Se ele não atender esse crivo, ele nem dá sequência e nem vem para entrevista para falar com você. E há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás, eu chamava a pessoa presencialmente para aplicar os testes. E se eu gostasse do currículo dela, ela fazia os testes e eu entrevistava. Hoje não. E hoje eu não posso reclamar das plataformas. Ela é a minha aliada no processo, no meu processo de trabalho. E por isso que até eu coloquei aqui que a gente tem soft skills hoje, né, que são competências comportamentais das suas atitudes, né, do que você verbaliza, da sua linguagem corporal, que são as novas soft skills, que a gente não pode ser reclamão. E muitas pessoas estão reclamando bastante, né? Uma visão mais negativa, mais resistente. Às vezes nem é negativa, é ser resistente. E o mercado não aceita mais. Não aceita mais ninguém resistente. Então, se você tem uma visão, um mindset fixo, eu posso ter, sim, mas guarde pra você. Ao fazer uma entrevista, assim, eu tô conversando com algumas pessoas que eu não falo há muito tempo, não reclama da pandemia. Pergunta se as pessoas estão bem, o que elas estão fazendo. Ouça um pouco mais, fale menos. Eu sei que dói, eu sei que não é confortável, tá? Eu sei disso. Mas a gente precisa ouvir mais as outras pessoas, o que elas estão fazendo. Por que o negócio delas está dando certo? Busque no seu networking pessoas que estão trabalhando, que já voltaram para o mercado de trabalho, que já estão saindo, estão nas empresas. Tem muita empresa que não parou na crise, ou que parou presencialmente, mas remotamente está trabalhando pra caramba. Tenta entender o que está acontecendo, qual que é o movimento e como você pode ser inserido nesse movimento, tá bom? Isso é uma das coisas mais importantes. Então eu até coloquei aqui, ó, não seja reclamão. Outra coisa que eu acho que eu percebo, tá?
ser ansioso. As pessoas estão muito ansiosas. E dentro de um processo de recolocação, a gente precisa ser muito estratégico. E se a gente está ansioso, a gente precisa buscar uma terapia alternativa para isso. Que pode ser uma meditação, pode ser um reiki, pode ser uma leitura, pode ser uma terapia convencional. Você pode ter uma coach, uma job hunter como eu, mas se você ainda está muito ansioso, você precisa buscar uma terapia alternativa nesse momento. Ou um exercício, porque assim, a ansiedade, ela atrapalha muito o processo. E quem está do seu lado, uma job hunter como eu, por exemplo, ou uma coach, a gente absorve essa ansiedade. Agora, a recrutadora que está lá na ponta, ela não vai entender. Assim, ela, como eu posso dizer, ela tem aí o objetivo dela e ela tá buscando um profissional equilibrado, atualizado, conectado e que esteja de acordo com as exigências do mercado. Gente, é isso. Então, hoje o meu trabalho é alertar e é transformar o meu assessorado de carreira, o meu cliente, o meu aluno neste perfil. O Dayan colocou aqui: saber se adaptar às novas regras e processos da empresa, ser focado, determinado, acreditar que vai dar certo e vai conseguir. Exatamente. Essa visão positiva, que ela era uma tendência, hoje ela virou regra. O mundo pode estar desabando, mas você tem que estar positivo, inclusive para o mundo externo. Inclusive. Obviamente que para sua esposa, para o seu marido, para o seu namorado, para um familiar, você quer discutir as questões da pandemia e o que está acontecendo na sua casa, na sua vida, ok, não tem problema nenhum. Uma conversa de amigos, sim. Agora, uma conversa de negócio, procurar emprego é um negócio, gente. Então, aí você está conversando com uma empresa, com um amigo que pode te contratar, aí realmente você tem que filtrar e na verdade você tem que filtrar e sustentar, porque não adianta também, eu tô aqui falando, olha, não seja reclamão, tenha senso de urgência, tenha múltiplos interesses, seja um profissional multidisciplinar, multitarefa. Aí você vai falar, nossa, a Marcela tá falando pra eu fazer tanta coisa. Sim, pra você fazer, mudar de atitude e sustentar. Porque o processo seletivo é longo. Então, tem a sondagem por telefone. Da sondagem, você vai para algumas entrevistas individuais. A gente também já vai fazer uma prévia do seu LinkedIn, do seu currículo. E o currículo e o LinkedIn, ele precisa externalizar o que você é. Isso é uma das coisas mais importantes. Hoje, a nossa imagem, a imagem aqui da Marcela, o meu tom de voz, como me comporto nas redes sociais, fala muito sobre mim. E eu sou a mesma Marcela, aqui no vídeo com vocês ou num atendimento presencial. É claro, aqui eu posso ser um pouco mais séria. No dia a dia, eu posso ser mais descontraída. Mas, assim, sou igualzinha. O que eu tô falando aqui, eu prego lá. E vice-versa. Como job hunter, como coach e como analista de RH. Claro que as visões são diferentes, né? Na hora que eu troco a chave. Na hora que eu sou headhunter, que eu tô recrutando, eu busco o quê? Busco o que eu falei pra vocês. Um profissional equilibrado, um profissional positivo diante da crise, um profissional atualizado, conectado. Gente, atualizado é que, poxa, olha, ele tá estudando, ele tá fazendo uma pós. Conectado, ele respondeu minha mensagem em 2 minutos. Eu mandei uma mensagem no LinkedIn, ele respondeu. Eu mandei uma mensagem no e-mail, ele respondeu. A gente já marcou uma entrevista online. Uma entrevista online, você precisa estar pronto para várias plataformas. Zoom, Google Meeting, Teams e outras. Ela, por exemplo,
a recrutadora pediu para eu fazer uma entrevista online numa plataforma que eu não conheço. Aí eu vou falar para ela que essa não serve, eu não gosto. Gente, não. Não, você vai receber o convite, vai fazer download, vai procurar entender qual que é essa plataforma e vai fazer entrevista por lá. Não rebata. Lembra que eu falei do mindset fixo? E assim, isso é uma das coisas mais importantes mesmo, porque começa por aí a avaliação do seu perfil. Então é comportamento, e comportamento lá no currículo ou no LinkedIn é o que você externaliza, é o que você compartilha de fotos, de reportagens, é o que você curte e tá todo mundo de olho, é o que você posta. O Dayan colocou aqui, ser diferenciado, exato. Buscar uma segunda língua, buscar ajuda na empresa, né, da melhor forma possível, mesmo que não seja seu trabalho ou escopo. Exatamente. Poxa, eu já trabalhei, por exemplo, eu já terminei o meu serviço, né? Eu tenho algumas horas livres, eu vou perguntar para uma outra área se eu posso ajudar. Às vezes o próprio colega de trabalho tá terminando algo que você pode aprender, e isso é muito bom, né? A gente precisa ter esse comportamento. E aí eu coloquei aqui, olha, gente, prestativo. Que prestativo, tem iniciativa, é uma competência bem antiga, né? Que todos precisam ter, mas que sempre tá na moda. Resiliente, então assim, eu sei que a gente tá vivendo um período bem diferente, mas a gente precisa aprender todos os dias a ser mais forte, sair mais fortalecido, e fortalecido mentalmente, fisicamente da situação, e fazer diferente, tá? Ser criativo. Hoje, quando a gente fala de profissional disruptivo, a gente tem que trabalhar muito com a criatividade, inclusive em processo de recolocação profissional. Por isso que eu convido todos vocês a fazerem um mini currículo num PowerPoint. É muito legal. 5 slides. Você pega aquele seu currículo de 5 páginas, de 4 páginas, de 2 páginas e transforma 5 slides. Transforma em 5 slides. É muito legal. Você precisa ter um mini currículo para quando alguém do seu networking pedir o currículo. E você manda um mini currículo e faz o quê? Você surpreende aquela pessoa. Isso é muito legal. Ou tem um currículo em modelo inovador. Ou eu entro no seu LinkedIn e tá uma foto muito bacana. Tem uma foto de capa que externaliza o que você faz, o seu amor à profissão. O seu resumo tá muito bacana em primeira pessoa. Você não está falando de competências comportamentais. Gente, hoje também assim, muita gente quer colocar no currículo, olha, eu sou comunicativa, eu trabalho em equipe, eu sou resiliente, eu sou criativa, eu tenho senso de urgência. Não. Isso daí você vai deixar para conversar na entrevista. Isso aliado a resultados, né? Entendeu? Você vai falar que tem trabalho em equipe, que é resiliente, que é criativo, baseado em evidências, em resultados tácitos que você teve na empresa anterior ou na empresa que você trabalha. Por isso que às vezes o currículo ele fica extenso, mas você pode tirar todas essas informações, gente. Pode tirar. E sem medo, tá? Pode tirar e aí substitua por informações de cursos recentes, de resultados, se você quiser colocar algum resultado, um projeto o qual você participou. Mas é muito melhor, muito, muito mesmo, tá? Eu falo com toda a propriedade do mundo, porque assim, colocar que é proativo, resiliente, até você vai falar, poxa, eu quero colocar que eu sou positivo. Ok, mas essas competências comportamentais no LinkedIn ou no currículo não vai trazer benefícios a você. É melhor deixar para um bate-papo estruturado e com resultados, com evidências, sempre.
Busquem na internet seleção por competência. Tem várias perguntas. E aí vocês podem pegar essas perguntas e responder com evidências da última empresa. Assim, olha, qual o momento... E assim, algo bom e algo ruim. Qual foi o momento mais desafiador da sua carreira? O que você aprendeu com ele? Aí você vai lá e coloca. Pode ter sido negativo? Pode, não tem problema. A gente não pode ter medo também de mostrar as fraquezas. É claro que você tem que mostrar na seleção, né, na entrevista, uma fraqueza estruturada que você teve e que você já assim, passou por cima, já refletiu, e isso trouxe novos conhecimentos e novos pensamentos para você, tá? E resultados positivos que você teve ao longo da sua trajetória. Isso é uma das coisas mais importantes. E evidenciar e saber comentar, como eu tô aqui falando com você. Poxa, Marcela, o que você já fez de bom na carreira? Olha, eu fiz 2 feiras de emprego em 2018, que, assim, foi algo que eu tinha a maior vontade de fazer e deu certo. Eu arrisquei, contratei parceiros, falei da minha ideia e as feiras do check-up de carreira foram, assim, unânimes. Uma em São Paulo, outra em Guarulhos. Foi muito legal. Eu tenho certeza que impactou a vida de muitas pessoas, mesmo sendo um evento totalmente gratuito. Mas foi muito legal. Tá vendo? Foram projetos mais sociais dentro de um movimento que eu tinha, que é bem parecido com empregabilidade blindada, e que deu muito certo. Já fiz algumas maratonas de lives esse ano, no começo da pandemia. Deu muito certo, foi muito legal. Essa maratona de lives me deu a ideia de fazer o Empregabilidade Blindada no Instagram, porque a rádio tinha um movimento mais presencial, e esse ano, até a vacina, a Marcela optou por algo remoto. Tá vendo? Então, assim, tem que ser assim, espontâneo as coisas da sua carreira, lembrar, sabe? E aí leva um tempinho. Para você atualizar o seu currículo, LinkedIn e o mindset, leva um tempinho. Ou você faz isso em pílulas diárias, tá? E aí você tem vigilância para fazer tudo isso trabalhando. Ou a partir do momento que você se desligou do último serviço, da última empresa, você tem que falar assim, olha, tantas horas por dia eu vou me dedicar a isso. Vou contratar um profissional especializado para me ajudar? Vou. Que legal. E pode ser um profissional especializado como eu, uma job hunter, uma terapeuta na vida pessoal. Você precisa tomar ações diferentes para isso. E aí depois você precisa 4 horas por dia trabalhar em prol de você. Eu vou verificar as vagas, eu vou me candidatar nos sites, eu vou entrar no LinkedIn e olhar se tá tudo bem mesmo, se tá tudo ok, se tá do jeito que eu quero. Vou conversar com as pessoas, vou mandar invites, mas a gente tem que mandar os invites e tem que esperar a resposta do outro. E tem que ter um mínimo de paciência. Não pode sair pedindo emprego no primeiro contato com as pessoas. O LinkedIn hoje tem aí algumas alternativas, como a Premium Career, tem o selo Open to Work. Então, assim, tem algumas atitudes que realmente você pode tomar na impulsividade. Falar, eu vou colocar o selo, eu vou fazer a conta premium, que legal. Eu vou pagar um site de recrutamento mais focado no que eu faço. Hoje, TI, a gente tem a P-Info. Nível tático, a gente tem a Cato. A gente, claro, tem outros, né? Mas assim, eu falo, mas os que eu gosto mais, que eu acho que tem um trabalho mais estruturado. Mas a gente tem muitas opções. A gente tem o vagas.com. O vagas.com é muito bom. E ele é gratuito. Até porque, gente, a gente pode ver a vaga no site de recrutamento e ir na company page, no LinkedIn, e checar se a vaga está aberta. Falar com o RH da empresa. Então, às vezes ele pode te responder ou não, mas hoje as pessoas estão tendo, assim, uma delicadeza de falar com as outras. Quando dá tempo, a gente fala sim. Eu faço um esforço, inclusive com a minha equipe, para responder todas as pessoas que me escrevem no LinkedIn.
sendo aluno, sendo ex-cliente, ou futuros clientes, pessoas que eu não conheço, mas que fazem alguma pergunta, ou prestadores ou fornecedores que me escrevem, tá? O Dayan colocou aqui, muito importante, nunca mentir em experiências ou trabalhos no currículo. O entrevistador consegue identificar isso e é um fato decisivo para a sua continuidade no processo. Ah, com certeza. Hoje eu acho que assim, a gente engasgou, a gente tem que justificar bem o engasgo, né? E mentir no currículo ou omitir é a pior coisa, gente. Então, assim, trabalhe com a verdade. Não tente colocar coisas que você não seja, que você não é, tá? Isso eu acho muito importante. Lidar com a verdade é energia, né? E aí, se você emana uma energia bacana, a oportunidade chega pra você. Mentir é algo que eu não gosto. Não gosto mesmo, até porque, por exemplo, se você não tem aquele certificado, se você não tem aquela formação acadêmica, uma hora vão pedir o seu certificado, vão pedir o seu documento, e aí é super complicado justificar algo que você não tem, né? Uma hora a casa cai. Eu sempre falo isso. Então, nossa, o Dayan colocou aqui um ponto que pra mim é condição sine qua non, mas vamos reforçar, tá bom? Hoje, a gente não pode mentir. Que a gente faz e não faz, que tem experiência, que fala que tem experiência e que não tem, tá bom? Até porque a veracidade nas informações e a confiança no processo seletivo é uma das coisas que tá em alta, né? E sempre teve, mas hoje nossa vida é um livro aberto, né? A gente tem um portfólio online no LinkedIn. E hoje eu posso te contratar só pelo LinkedIn, não preciso nem olhar o seu currículo, porque é o seu currículo online. Tudo bem? Tem o Google também, né? Hoje, se a gente coloca o nome de uma pessoa no Google, tem codinomes e tal, mas a gente tem como correr atrás de várias informações. Inclusive, Marcela, mas vocês ligam ainda para confirmar alguma informação com a outra empresa? Sim, com certeza. Então, a gente tem que pensar nisso, tá certo? Tem carta de referência ainda? Tem. Na verdade, recomendações do LinkedIn é a carta de referência da atualidade. Então, tem a recomendação no LinkedIn, mas se a gente precisa checar alguma informação com a empresa anterior, a gente vai correr atrás disso, tá? E é uma das coisas importantes que a gente precisa ter em mente. Nada de mentira, nada de omissão, tá bom? Vamos trabalhar sempre com a verdade. Eu acho uma das coisas mais importantes. Certo? O Pedro tá aqui também. Gente, como a gente tá quase terminando a live hoje, tem só alguns minutinhos, vai daqui a pouquinho, menos de 10 minutos, eu quero fazer um compilado, então, do que eu falei. Como se tornar atraente para o mercado de trabalho, tá? O Dayan colocou aqui, eu ligo para as últimas 3 experiências para identificar o futuro contratado. Bom, o Dayan tá aqui falando com propriedade, dando um exemplo, porque ele entrevista pessoas para a equipe dele, é um gestor, e tá compartilhando aqui as dicas com a gente, viu, Dayan? Obrigada. É sempre bom, né? Aí a visão dele como gestor, e eu tô assinando embaixo, ele é um gestor, por exemplo, que realmente checa as informações. Os RHs também checam, né? Então, a gente tá deixando aqui a visão do Dayan e é muito importante. E pra gente finalizar, né? A gente hoje tá na segunda live desse mês tão especial em como se recolocar com assertividade, o que você precisa para se mostrar atualizado e conectado para o mercado. Então, a gente precisa trabalhar algumas soft skills, que são essas que eu passei: iniciativa, resiliência, criatividade, senso de urgência. Não reclame, por favor, não reclame, inclusive quando você busca emprego ou no seu networking com as pessoas via LinkedIn ou em entrevistas online, tá bom? A gente precisa ter múltiplos interesses, mostrar para as pessoas que a gente é multitarefa e o que a gente tem de melhor, e a gente tem que segurar aí essa questão da ansiedade e da reclamação, tá? Porque realmente externaliza uma outra visão
do seu perfil, do seu eu, para as pessoas que estão buscando um profissional como você, tá bom? Isso em soft skills. E em hard skills, Marcela? Hard skills, nossas competências técnicas. Bom, a gente tem que, falei no começo da live, formação acadêmica. A cada 2 anos, buscar um curso mais robusto na área de atuação. A gente precisa hoje ter um segundo idioma fluente, então língua nativa, português, e pensar no inglês ou no espanhol, ou num outro idioma que faça sentido para você, tá bom? Networking ativo, super ativo, gente, pelo LinkedIn. Não dispare e-mails para os seus contatos, converse com eles, tá bom? Converse individualmente, por mensagem, é muito melhor. Pergunte como outra pessoa tá, como está a família dela, se você conhece, né, a pessoa. Se ela tá trabalhando, o que ela tá fazendo de diferente, tá bom? A gente precisa dessa conexão inicial hoje em dia, não tem jeito, tá? Coloquei aqui, seja conectado, responda as mensagens, pense no seu LinkedIn, no posicionamento estratégico do seu LinkedIn, pense nisso, é muito importante. O LinkedIn não é só colocar uma foto, preencher o currículo de qualquer jeito, precisa de interação, precisa de uma conta premium, você precisa dedicar um tempo à sua carreira, tá certo? Por quê? Marcela, pra gente fechar essa live, como que eu vou mensurar se eu estou atraente no mercado de trabalho? Sabe como você vai mensurar? Colocando o seu currículo no mercado por 30 dias e verificar se você tem uma sondagem, ou seja, se as pessoas entram em contato com você. Faça a experiência. Tem uma conta premium por 1 mês no LinkedIn, contrate um site de recrutamento, faça um networking estruturado com as pessoas. Isso é muito importante. Eu sempre falo muito disso nos processos de assessoria de carreira. A gente precisa, claro, tem uma análise de perfil, eu faço essa análise e depois a gente olha para o mercado, olha as vagas, a gente obviamente faz uma comparação se as vagas que estão sendo ofertadas têm o seu perfil, quantos % de match, se quando você avisa o mercado de trabalho que você está disponível, se as pessoas têm interesse em bater um papo com você, mesmo não tendo a vaga. Isso é muito importante. Faça uma experiência de 30 dias, ainda mais agora, gente. Os melhores meses para se recolocar é setembro e outubro, dentro de 2020, tá bom? Depois é final do ano, a gente tem uma expectativa real da vacina e final do ano sempre é um pouco mais devagar, né? É claro que esse ano tudo pode acontecer e tudo pode mudar. Eu posso fazer uma programação especial para vocês até o final do ano falando que isso mudou. Mas hoje a gente tem consciência que setembro e outubro são os melhores meses para se recolocar. Então faça essa experiência com o seu currículo, mas atualize-o, né? Tem que atualizar, tem que pensar no LinkedIn, separa 4 horas do seu dia, tá certo? Precisa mesmo. E a gente tá aqui agora toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, falando sobre isso. Na semana que vem eu vou falar por que a recolocação só depende de mim, né? E é o que eu falei hoje, mas eu vou continuar com esse discurso e a gente vai trocar aqui informações e conhecimentos para a gente ter aí uma sedimentação do nosso mindset fixo para um mindset de crescimento, porque hoje o mercado só aceita mindset progressivo, mindset de crescimento, positividade, iniciativa e senso de urgência, tá bom? Você precisa estar conectado com essas palavrinhas que eu acabei de falar, tá certo? Gente, então boa semana para vocês. Esse conteúdo vai ficar agora no IGTV, depois vai pro meu canal do YouTube, Marcela Butazzi. Então, Marcela, eu quero receber, não consigo assistir os programas ao vivo, mas eu quero receber todos os seus programas. É só entrar no meu canal, ativar o sininho e aí você vai receber essa live, que é o programa, né, semanal, e também outras lives que eu participo no seu e-mail, na tranquilidade para você ouvir, assistir
assim que você puder, tá bom? No melhor horário para você. Eu espero que esse mês esteja contribuindo para sua recolocação ou para sua transição de carreira ou para o seu pensamento estratégico em relação à sua vida profissional, tá bom? Esse foi o intuito de fazer o programa Empregabilidade Blindada num mês especial para recolocação express, tá certo? Obrigada, viu? O pessoal tá mandando aqui boa semana. Obrigada, muito top como sempre. Fico muito feliz com esses feedbacks. Tá bom, Fabi? Obrigada. A gente vai conversar bastante essa semana. E até a semana que vem, pessoal. Um beijo. Tchau.